Vetancast Séries, autoridades no assunto. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vetancast. Dessa vez, nós falaremos sobre micotoxinas. A gente tem aqui como convidado o Sabadim, que é coordenador técnico de produtos na Vetanco. Vamos lá, Sabadim, então já para a gente desmistificar esse assunto, que é tão presente no nosso setor, mas que a gente não pode deixar de falar, né? E aí, em 2025, teve um ano bem crítico, quando a gente fala de micotoxinas, com 66% das amostras positivas apresentando uma multicontaminação, né? Uhum. Então, o book de micotoxinas da Vetanco evidenciou a prevalência no Brasil de fumonizina, aflatoxina, zearalenona e deoxinivalenol. E por que essas 4 micotoxinas são tão preocupantes para a gente? E o que esses dados de 2025 dizem sobre essa evolução no risco para 2026? Ok. Bom, essas 4 micotoxinas que tu citaste, Vitória, primeiramente são as que são mais pesquisadas, ou seja, são mais analisadas em termos de volume realmente de análise. Não somente por causa de ser o maior volume, mas elas têm realmente um percentual maior de participação nas positividades e que nos trazem também a maior preocupação quando da questão produtiva. Tá? A gente tem muito mais estudos, a gente vê muito mais efeitos dessas micotoxinas a nível de campo. Né? E se a gente pegar das 4, a gente tem basicamente a aflatoxina, que é uma micotoxina que vem de armazenamento. A gente sabe que no Brasil a gente tem um gargalo bastante grande na questão de armazenamento, que ele não cresce ao mesmo nível que a produção brasileira de grãos cresce. Então isso nos traz os famosos fundos de silo, muitas vezes, tá? E a fumonizina, zearalenona e o deoxinivalenol são derivados de fungos do gênero Fusarium, que vem da lavoura, né? E o Brasil, por toda a tecnologia que tem, especialmente por causa do plantio direto, esses fungos do gênero Fusarium estão presentes nas lavouras do Brasil e eles vão permanecendo de ano após ano. Então isso acaba acontecendo da contaminação permanecer da lavoura por fungos e automaticamente esse fungo em algum momento pode estar produzindo essa micotoxina. Então são as duas situações que mais acarretam, digamos assim, da situação dessas micotoxinas serem mais relevantes. A prevalência delas em termos de número de amostras analisadas e ao mesmo tempo do fungo presente a nível de campo. E quando a gente olha uma perspectiva de um ano para o outro, se a gente pegar os últimos 10 anos que a gente tem do e-book de micotoxinas da Vetanco, a gente vai ver que não tem uma variação muito grande das positividades, e sim o que vem crescendo realmente é a múltipla contaminação. Então isso para nós representa que, não tendo uma variação muito grande climática especialmente, né, da safra 25, 26 para 26, 27, o que a gente pode esperar dessa safra é que se tenha realmente manutenção de níveis de contaminação e de múltiplas contaminações. Seria um cenário parecido, então. Exato, não somente do que veio do ano passado, porque a gente vai estar consumindo milho que foi plantado no ano passado e a gente vai, o milho, soja, enfim, todos os grãos do ano passado para esse ano, mas o que a gente vai estar plantando desse ano para o ano que vem. Então, eu não vejo muitas variações se a gente não tiver algo climático afetando fortemente, vamos dizer assim, a safra brasileira. Perfeito. E, Sabadim, muitos produtores ainda apostam apenas nos adsorventes, né, como uma tecnologia para combater essas micotoxinas. Mas a ciência tem mostrado que para deoxinivalenol e zearalenona, essa adsorção ela acaba sendo limitada devido a essas estruturas moleculares. Existem produtos no mercado que realmente entregam eficiência para todas essas micotoxinas ao mesmo tempo? Ou será que esses produtos acabam prometendo alguma coisa que não entrega para esse desafio que é tão específico? Bom, o primeiro ponto, né, que eu acho importante, o controle de micotoxinas eu posso fazer ele de 3 formas. O primeiro deles é eu comprar toda e qualquer matéria-prima ou a ração, enfim, livre de qualquer contaminação. A gente vê pelos percentuais de contaminação que isso é um ponto bastante difícil. O segundo ponto seria eu ter uma estrutura a nível de fábrica de ração, na minha granja ou na minha integração, em que eu consiga receber essa matéria-prima, analisar em tempo hábil e poder segregar
essa matéria-prima de acordo com a contaminação de micotoxinas, orientando ela para as fases de produção que são menos críticas, ou seja, o que eu tenho de contaminação maior de micotoxina, eu coloco numa fase que não tem tanta criticidade, ou seja, mais tolerável à micotoxina, certo? E o terceiro, obviamente, são os aditivos. Os aditivos antimicotoxinas, a gente basicamente, hoje no mercado, a gente vai ter os adsorventes, né, que essa é 95% dos produtos do mercado hoje atuam com esse tipo de tecnologia puramente, né? E nós temos os biotransformadores, que podem ser através de micro-organismos ou propriamente enzimas, né? A grande pegada, muitas vezes, de uma micotoxina para outra é que a variação molecular delas, química molecular delas, é bastante grande. Então, muitas vezes, eu apostar única e exclusivamente em um tipo de tecnologia ou num único ingrediente ou numa única matéria-prima buscando absorver tudo isso, eu não vou ter um sucesso tão grande. E especialmente quando você cita deoxinivalenol e zearalenona, elas são moléculas de difícil absorção, e especialmente pela instabilidade molecular delas. Então, quando eu faço uma comparação nesse sentido, eu preciso realmente ter algo bastante seletivo. E muitas vezes o adsorvente, vamos lá, ele funciona como se fosse um ímã. Então, ele não tem muita seletividade naquilo que ele vai estar atuando. Ele vai buscar sim micotoxinas, mas tudo que tiver polaridade, né, ele vai estar geralmente capturando, né, ou tiver similaridade estrutural, enfim, ele vai estar capturando, sem uma seletividade. Enquanto quando você trabalha com biotransformador, no caso uma enzima ou no caso do micro-organismo, você tem uma enzima produzida, porque o micro-organismo também produz uma enzima, né, que vai atuar especificamente numa única micotoxina. Ou seja, a química ela é de 1 para 1. Ela não consegue agir em mais de uma micotoxina. Então, você tem uma especificidade bastante grande. Então, isso é um ponto importante quando a gente fala da biotransformação, que ela vai atuar especificamente em moléculas químicas específicas, não tendo variação ou atuando em mais de uma ao mesmo tempo, né? Perfeito. E aí a gente até acabou citando as enzimas, né, Sabadin? E a Vetanco tem uma parceria com a Dr. Bata e a gente acaba detendo uma tecnologia que é uma raridade, que poucas empresas têm, que é justamente o registro da fumonisina esterase, a enzima, na União Europeia. O que esse registro na União Europeia garante para o produtor brasileiro em termos de segurança? E como essa enzima age na molécula de fumonisina? Bom, o primeiro ponto eu acho que é importantíssimo, né, essa questão da aprovação pela legislação europeia desse tipo de tecnologia, porque é uma das legislações mais rígidas do mundo para se ter uma aprovação. Então, a partir do momento que a gente consegue uma aprovação dessas, demonstra realmente a qualidade daquilo que você está entregando, que realmente aquilo que você está entregando realmente soluciona, porque lá, se você não solucionar, você não tem esse tipo de aprovação. E outro ponto interessante é porque isso é um resultado de mais de 3 décadas de estudo pela Dr. Bata, né, que é a parceira da Vetanco nesse sentido. Então, isso traz para a gente uma segurança muito grande, ou seja, a gente está no caminho certo, né, tem outras enzimas que estão no caminho para se ter esse tipo de validação, né? E quando a gente vê, especialmente a fumonisina esterase nesse caso, como que ela atua? Ela vai modificar, ou seja, ela vai buscar a molécula da fumonisina, seja FP1, FB2, enfim, a fumonisina em si, e vai fazer uma biotransformação dessa molécula, ou seja, partindo essa molécula em outros metabólitos atóxicos. Então, isso é a grande comprovação que a União Europeia traz para isso. Então, nesse caso, a fumonisina esterase, com essa aprovação, ela foi passada por todos os testes de que realmente ela controla a fumonisina a nível de trato gastrointestinal e ela transforma isso, ou seja, ela vai transformar essa molécula da fumonisina em algo que seja realmente atóxico, eliminando o problema, que é a grande vantagem da enzima, ou seja, ela atuando, uma vez que ela atua nessa molécula, ela elimina o problema. Perfeito. Tá? E aí, já pegando esse gancho, Sabadin, a gente tem vários produtos da linha Vetanco, né? E a linha Detoxa, ela é desenhada para atuar nas porções iniciais do trato gastrointestinal do animal. Como que isso acontece?
Até uma das funções minhas, né, Vitória, foi porque eu estava na minha mudança aqui para esse trabalho junto à Vetanco, né, foi justamente por causa dessa derivação de linha e realmente ter um suporte personalizado sobre a linha para a equipe comercial e também para os nossos clientes. Eu acho que esse é um ponto importante, então a gente vem trabalhando bastante na questão estrutural de serviços a serem entregues para os clientes também, tá? Mas o posicionamento da linha fica interessante quando a gente traz mais produtos e com focos realmente bem posicionados, né? O nosso primeiro produto que a gente teve no Brasil foi o Detoxa Plus, que é o produto mais completo, vamos dizer assim, em termos de níveis de presença dos componentes dentro dele, né? Um produto bastante direcionado à reprodução. No nosso caso, o posicionamento bastante à reprodução de suínos, especificamente, que é uma espécie mais sensível do que para uma avicultura, e especialmente pela concentração que ele traz de agentes, especialmente para a Zeara lenona, tá? Então, por isso do nosso posicionamento do Detoxa Plus, quando a gente fala de reprodução e especificamente suínos. Nós trouxemos um segundo produto no ano passado, em 2025, que foi o Detoxa Performance, que é um produto destinado realmente às fases de alta performance do animal. Então, se a gente pensa em suínos, creche, crescimento, terminação. Se a gente pegar a avicultura como um todo, tá? Então, o frango de corte, ou pegar a ave de postura, a própria matriz, né? E a diferença entre os dois é um pouco dessa capacidade de atuação em Zeara lenona. Então, essa é uma pequena diferença que existe comparando os dois produtos atualmente, tá? Isso foi feito um rearranjo entre eles para realmente a gente ter esse posicionamento. E o terceiro produto que a gente vai estar, digamos assim, pondo na prateleira agora, né, que é o Detoxa Go, onde que a gente vai ter uma derivação poultry e swine, né, que é um produto destinado à atuação em fumonizinas e aflatoxinas, tá, que é uma demanda realmente do mercado para a gente fazer um posicionamento nesse sentido, para fases que são menos exigentes, né, onde que a gente vai ter a fumonizina esterase, no caso, atuando sobre fumonizina, e a adsorção, como em todos os outros, né, a parte de aflatoxina é feita por adsorção. E aí a gente tem uma diferenciação entre poultry e swine, porque a gente também tem uma diferença na concentração da enzima entre os dois, que suínos é um pouco mais susceptível, então a gente tem uma concentração um pouquinho maior. Esse panorama todo traz para a gente o quê? A gente consegue montar cenários para atender realmente aquilo que o cliente precisa, de acordo com o desafio que ele precisa, que ele está tendo na produção dele. Então, essa gama de produtos nos facilita para fazer esse tipo de trabalho. E qual que é essa forma de atuação? A gente até tinha conversado um pouco. O que diferencia a linha Detoxa dos demais produtos do mercado? A linha Detoxa, basicamente dela, ela trabalha com a biotransformação enzimática das micotoxinas, tá? A única micotoxina aqui dentro do que compõe os produtos, que vai ter um componente adsorvente, vai ser a aflatoxina. Aqui não há discussão que o adsorvente realmente para aflatoxinas hoje é a tecnologia de melhor custo-benefício do mercado, tá? Então, e as demais são através de biotransformação, tá? Então, são enzimas específicas que a gente tem para cada uma delas, né? Se a gente pegar tricotecenos, que é uma família toda, que tem o mesmo anel epóxi lá, quimicamente a gente pode trabalhar uma enzima para todas elas, então ela vai conseguir atuar. Tem especificidade para Zeara lenona, para fumonizina, para ocratoxinas. E quando tu comentaste também da questão de ação dele, né, que especialmente a tecnologia que diferencia realmente a linha do Detoxa dos demais, é especialmente a ação enzimática dele tendo a maior percentual e a maior atividade enzimática mesmo acontecendo em pHs ácidos. O pH entre 2,5 e 3,5 é onde que eu tenho o maior percentual de atuação. Então, se eu pegar no suíno, vai ser a nível de estômago. E se eu for falar de avicultura, eu vou falar de inglúvio, proventrículo e moela. Isso traz uma segurança muito grande, porque vai estar quebrando, vai estar destruindo essas moléculas, a enzima vai fazer uma destruição das moléculas de micotoxinas, tornando elas atóxicas, antes de irem para duodeno jejuno, que é onde que acontece 80% a 90% da absorção das micotoxinas pelo organismo dos animais. Então, eu já estou atuando nessa parte inicial do intestino, prevendo de que eu não vou ter contaminações, ou seja, não vou estar tendo grande passagem de micotoxinas para essa área de absorção pelos animais.
E, obviamente, também, né, que essa enzima não vai agir somente, ou esses biotransformadores não vão agir somente a nível de estômago ou em glúteo, proventrículo e moela. Eles vão continuar agindo até um pH 8, chegando lá no pH 8, que é a fase final lá do intestino desses animais monogástricos, ainda com uma atuação em torno de 40% a 45% da capacidade enzimática. Então, realmente, assim, o ponto fundamental é que ele vai agir antes, a grande ação vai ser antes de eu ter a passagem pelo campo de maior absorção das micotoxinas no intestino do animal. Então, eu estou eliminando micotoxinas antes delas chegarem no campo de absorção. Então, essa é uma das grandes diferenças do produto. E aí tem toda essa história que a gente comentou aí de mais de 3 décadas, né, de estudos, a busca por onde que foram buscados os micro-organismos que produzem esses biotransformadores enzimáticos, né? Aí tem um grande segredo, né, para eles poderem produzir essas enzimas ácidas, né, para agir realmente em pHs mais ácidos. Então, isso é o grande pulo do gato que a gente tem dentro da linha do Detoxica, dentro da Vetanco, né? Então, esse é o grande, vamos dizer assim, o pulo do gato a gente comentou, mas é o grande segredo da eficiência do produto e o que diferencia ele realmente dos demais. E, obviamente, a gente fala de biotransformador perante a um adsorvente, nós estamos falando realmente que eu tenho algo que destrói uma micotoxina e não vou ter algo que vai estar carreando uma micotoxina dentro do intestino, porque eu carreando, em algum momento posso ter um desprendimento disso e isso possa voltar a estar atuante. E eu, com o biotransformador, eu elimino esse risco. Tá certo, então, Sabadinho. Muito obrigada por todo o conhecimento. E nos vemos no próximo Vetancast. Até! Vetancast Séries. Autoridades no assunto.